cidade e de todo mundo. Só que a gente 284. O anel está no 279. agosto do ano passado, vocês andam passando aí um perrengue. O transporte público é afetado por esse acidente e a gente viu alguns fretados também de quem mora nessa região, trabalha em São Paulo e vice-versa. Então também tem fretados e muitos caminhões por aqui. Então todo mundo preso aí nesse congestionamento que chega até o Rodoanel. Rodrigo. Obrigado, Cíntia Toledo. Glória, vamos falar mais uma vez sobre Detran aqui? Você me ajuda aí nessa história? Vamos. Participação de todos vocês, dando uma olhada nas mensagens aqui, assunto que não escapa da ordem do dia aqui no Bom Dia São Paulo. E por demanda de vocês, demanda total de vocês, a escolha pelo assunto, porque vocês andam passando aí um perrengue com a história do Detran. E a quantidade de serviços e atendimentos feitos pelo Detran caiu durante a pandemia, todo mundo sabe, né? A gente até preparou uma tela com a diferença entre janeiro e agosto do ano passado e este ano. Vai aparecer aqui, ó. Em 2019 foram 10 milhões de licenciamentos de veículos e 3 milhões de transferências de veículos. Este ano, no mesmo período, foram 9 milhões e 700 mil licenciamentos e 1 milhão e 800 mil transferências. Tá aí, ó, uma comparação de um ano para o outro. E a quantidade de renovações ou pedidos de segunda via de CNH também menor, ó. 2 milhões e 600 mil de janeiro até julho do ano passado e mesmo período, 1 milhão e 400 mil. Vou só corrigir o português. É milhão aí, é claro. É milhão, e na outra tela também. Era a outra tela também estava errado. Tá bom. É isso aí, 1,4 milhão. E aí mais uma tela, aí tudo certinho, né? Sem erro. O número de atendimentos do serviço Fale com o Detran subiu. Em 8 meses do ano passado foram 110 mil e este ano praticamente dobrou, 219 mil. E aí não estão contempladas as mensagens que a gente recebe, o tanto que a gente fala e o tanto que tenta esclarecer de coisa com o Detran aqui, viu? É isso aí. Enfim, o Detran mandou alguns números aqui pra gente, acabaram de chegar esses números, Rodrigo. Aí eles falam do novo sistema para a emissão da primeira CNH em números. E aí eles dizem sobre reconhecimento facial, o sistema já tem computado 229 mil reconhecimentos faciais. Sobre a primeira CNH desde o dia 10 de agosto, a data no qual o serviço foi disponibilizado, já foram realizados 96 mil cadastros. Então, aí eles dão alguns números pra gente aqui também. Mas os números, assim, são tudo número grande e tal, mas enfim, essa aí não cola muito porque é o seguinte, tudo é grande mesmo em São Paulo, então não adianta dizer que fez um monte, sendo que tem muita gente também que não está conseguindo fazer. Então esse é o ponto. Na terça-feira a gente entrevistou aqui, inclusive, o diretor do Detran, o Raul Vicentini. Na conversa ele disse que o Detran está funcionando bem. Foi esse o resumo, pelo menos o meu sentimento, imagino que da Glória e de todo mundo. Só que a gente continua recebendo, como eu disse, diversas mensagens. Chegam pelo WhatsApp, chega pela hashtag BDSP, que dizem o contrário. São muitas mensagens. Tanto que a gente foi até conhecer algumas dessas pessoas que reclamaram e que, pelo jeito, está difícil de encontrar uma solução para pararem de reclamar. Veja aí, ó. Um pouco antes da pandemia, o Bruno comprou um carro, que logo virou uma dor de cabeça. Há 2 meses, ele tenta fazer o processo de transferência do documento pelo site do Detran. Quando veio essas ideias de que ia ter os serviços online, eu achei sensacional, né? Porque o fato de a gente não ter que estar indo até lá, esse tipo de coisa. Fui dar entrada, esperei 1, 2, 3 dias, uma semana, comecei a me decepcionar, porque o meu caso, ele simplesmente travou, entendeu? Não conseguia ir nem para frente, nem para trás. Me desgastei aí quase 50 dias e aparentemente para nada. No final das contas, eu tô vendo que eu vou ter que pagar um despachante, sim. O Bruno mandou uma mensagem pra gente depois que viu o diretor do Detran, Raul Vicentini, dizer, em entrevista ao vivo no Bom Dia São Paulo, que estava tudo certo com a prestação dos serviços online. É um mundo de gente com problema e pendência com o Detran, Raul. Eu não sei como é que vocês vão conseguir resolver isso, cara. A sensação é de que tô sendo tapeado, vamos falar assim, sabe? Enganado. Desde que o Detran fechou os atendimentos presenciais e migrou os serviços para a internet, toda vez que o assunto surge no Bom Dia São Paulo, em poucos minutos a hashtag BDSP bomba com mensagens de usuários que têm dificuldade para realizar todo tipo de serviço. O Marcelo mandou para a gente também nas nossas redes sociais uma reclamação sobre as dificuldades para renovar a carteira de habilitação. E a gente veio até aqui, a casa dele, para ver de pertinho quais são esses problemas.
Marcelo, me conta então, onde que trava? Olha, é toda uma burocracia criada por esse sistema do Detran, que poderia ser muito mais fácil para o cidadão. Eu que trabalho como motorista de aplicativo, tenho que estar com meus documentos em ordem para poder circular pela cidade. Uma resolução do CONATRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, prevê que motoristas com as carteiras vencidas até 17 de fevereiro continuam com o documento válido. Mas o Marcelo recebeu esse alerta do aplicativo que usa para trabalhar, dizendo que se não atualizar a carteira, não poderá mais usar o app. Ele precisa renovar o licenciamento do carro, mas com o veículo parado na garagem, o Marcelo não consegue ganhar o dinheiro que precisa para pagar as taxas. Eu estou enfrentando essa dificuldade já tem um mês e pouco. Se você passa numa blitz policial, você pode ter seu veículo apreendido, né? E para mim é o meu patrimônio, meu bem pessoal, e, além de tudo é o meu ganha-pão, né? Que eu preciso dele para trabalhar. Já a Paloma está no processo de tirar a carteira de motorista. O primeiro passo é o curso de formação de condutores, o CFC, que agora é online. Mas ela e outros alunos da turma reclamam de instabilidade na plataforma. A gente não consegue acesso, eles enviam as aulas pelo agendamento, porém a gente não consegue manter em aula. Quando consegue conectar? Aí é pedido a facial, às vezes não reconhece a nossa facial também, e quando reconhece a gente consegue até assistir a aula, só que chega no meio, cai no sistema e na hora de finalizar também não reconhece a facial, a gente perde a aula. No dia 21 de março, o governo decretou estado de calamidade pública por causa da pandemia. Foi determinado o fechamento de parques, shopping centers, comércio popular. Mas, pouco a pouco, as categorias de serviços e atividades não essenciais voltaram a receber o público, ainda que com restrições. E o Detran continua fechado. E nem vai reabrir, né? Como nós já ouvimos aqui. Mas o problema, ou melhor, a solução é no funcionamento efetivo de tudo aquilo que se propõe ou que se diz que está fazendo, né? Na maneira digital. A gente vai conversar mais uma vez com o diretor do Detran, Raul Vicentini, mas antes disso, rapidamente, a Cíntia Toledo, só para atualizar a informação para a gente ali da Regis. Rodrigo, é um outro acidente aqui na Regis, viu? Também no sentido de Curitiba, na altura do quilômetro 279, região do Rodoanel. A gente veio ver o reflexo daquele outro acidente que a gente mostrou ali no 284 e aí a gente encontrou esse acidente aqui. Olha, um carro e uma moto bateram, você vê que o carro já está aqui na frente, né? O motociclista está ali na pista ainda recebendo atendimento médico, tomara que fique tudo bem. Por conta disso, tem faixa interditada, são duas aqui que estão bloqueadas. Nesse trechinho, a Regis tem 3 faixas, então o trânsito também mais difícil por conta disso. Lembrando que aquele outro acidente ali na altura do 284 foi um engavetamento. Ali 3 caminhões e um carro bateram. Naquele outro acidente, ninguém se machucou. Esse aqui é no 279 e aqui dá pra gente ver como é que tá o Rodoanel também por conta do acidente ali no 284. A gente percebe que o Rodoanel em si está com trânsito bom, tá? Mas é o seguinte, as alças de acesso aqui para a Regis já começam a ficar bem complicadas. Então você vê aqui, para quem veio da Imigrantes, por exemplo, para pegar o Rodoanel ali no sentido da Anhanguera, está mais difícil. O próprio Rodoanel, o trânsito está fluindo normalmente, mas essas alças já bem complicadas, então pode até ser que daqui a pouco a gente veja também um pouco de congestionamento no próprio Rodoanel, que aliás a gente já até começa a ver aqui nas faixas da esquerda, para quem está ali para pegar essas alças que eu estava dizendo agora há pouco. Então situação bem complicada na Regis com esses 2 acidentes aqui com interdição de faixa, viu, Rodrigo? Obrigado, Cíntia, pela atualização. A gente segue de olho e qualquer coisa a gente interrompe aí as nossas conversas, os nossos assuntos para trazer aqueles que são mais urgentes. Antes só de partirmos para a entrevista com o Raul Vicentini, que já deve estar aqui nos acompanhando, eu só queria trazer aqui um posicionamento do Valdenor Stella. É importante, porque a gente mostrou os números logo mais cedo aqui, no início dessa cobertura, são todos números grandiosos e tal. E eu falei aquilo, olha, nem sempre isso daí acaba refletindo a realidade, né, o que acontece na prática. Ele traz o seguinte, no Detran, nem o Fale Conosco funciona. Porque eu fiz uma simples pergunta sobre o recebimento do meu DUT há mais de 30 dias e até hoje eu não recebi resposta, é uma piada. Então, na hora que a gente fala, olha, o Fale Conosco atendeu 1 milhão de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas, isso não significa que esses problemas foram resolvidos ou que tem alguma efetividade nesse processo. É claro que o órgão contabiliza como sendo um atendimento. O que importa é a saída, é a porta de saída. Resolveu?
Esse que é o ponto. E pelo jeito não está resolvendo. Que mais uma vez, #BDSP, a gente não dá conta de ler todas as mensagens aqui. Raul Vicentini, bom dia mais uma vez. Bom dia, Glória. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, São Paulo. Vamos lá, a gente vai na busca aqui das soluções. Eu imagino que no seu papel, me colocando no seu lugar, não é algo agradável, como a gente viu na reportagem. A gente vem aqui na entrevista, fala, e por outro lado as pessoas elas não se sentem convencidas daquilo que é falado. Qual é a realidade, qual é a perspectiva, quando que as pessoas vão ter esses serviços aí solucionados de fato? Porque são os mais variados. A gente viu na reportagem. É um monte aqui. Eu não sei nem por onde começar mais uma vez. Aqui, ó, CNH suspensa, ó, Vanderlei. Estou com a CNH suspensa. A suspensão já venceu há 2 meses. Preciso fazer a prova presencial, mas não há previsão. Estou sendo prejudicado. Vamos lá, Rodrigo. É bom que se diga, primeiro, o Detran, ele está funcionando. O Detran está funcionando nos postos do Poupa Tempo. Então, aqui na capital, nós temos já as unidades abertas, assim como no interior. Nós temos uma programação, nesse momento, para poder fazer com que outras unidades reabram, né? Nós temos 75 unidades do Poupa Tempo. Já abrimos 35 ontem. Portanto, é um momento importante saber que o serviço está funcionando. Tem alguns pontos aí, evidente, que quando você leva essa informação do cidadão, e daí tem o caso da moça que não conseguiu, evidente, fazer aula teórica, e nós fomos responsáveis, nós avisamos com relação à instabilidade do sistema. Nesse momento, nós dissemos que existia naquele momento uma determinada estabilidade, mas os números, às vezes, são frios, mas são consistentes do ponto de vista da prestação de serviço. Nós estamos falando aí de 9 milhões e 700 mil licenciamentos. Então, nós temos uma diferença de 300 mil. Então, são muitos serviços prestados, mesmo em tempo de pandemia, de forma eletrônica. O cidadão que reclama que não consegue renovar a CNH, ele consegue renovar a CNH. Se ele agendar pelo portal do Detran, nós temos aí 1.400.000 renovações, mesmo ele não tendo a necessidade de fazer a renovação por conta da resolução, ele não tendo a obrigação, ele pode se disponibilizar através do portal, fazer o agendamento, ele vai com o médico, ele vai com o psicólogo, no caso de quem exerce atividade remunerada, e consegue fazer essa renovação para poder exercer a sua atividade. No início do processo de transferência, talvez, com certeza, ele tenha razão, porque ele falou em 50 dias, que ele tentou fazer a transferência, e ele teve um problema com relação ao processo digital. Isso é muito provável que tenha acontecido, porque no início do processo de transferência eletrônica, nós realmente estávamos corrigindo o sistema, assim como o sistema das aulas remotas, onde o aluno tem o reconhecimento facial. A moça diz o seguinte: olha, eu não tive a aula validada. A partir do momento que ela entra no ambiente virtual, ela tem a aula validada. Dizer também, Rodrigo, que a partir de hoje, nós estamos iniciando nas unidades do Poupa Tempo e nas unidades do Detran com as provas dos exames teóricos, num número quantitativo reduzido de 30%, respeitando o distanciamento social, mas já se inicia hoje a prova do ensino teórico. Bem como a questão das aulas, que a moça reclamou pelo fato de ser remota, o aluno vai ter a oportunidade de escolher. A partir da semana que vem, ele também, com 30% de uso das salas, dos ambientes das salas dos CFCs, ele vai também poder optar se ele faz de forma remota na sua casa ou se ele pode ir até o CFC e fazer de forma presencial. Uau. Então, são medidas... A Glória falou muito bem da questão da suspensão. O cidadão que já cumpriu a penalidade, ele pode fazer o curso de reciclagem. Ele pode marcar direto no CFC, ele faz a prova de reciclagem. E aí nós tínhamos um problema assim que nós reconhecemos, que é a questão dos desbloqueios. Porque quando o cidadão ele iria desbloquear a CNH, ele tinha que ir na unidade. E agora nós estamos desbloqueando pelo Fale com o Detran. Então ele faz um requerimento, ele pode enviar inclusive o documento, que é o certificado do curso, e nós promovemos a baixa e o desbloqueio da CNH.
Só na capital nós bloqueamos 12 mil CNHs. E aí eu vou te dar um número importante. Nós temos mais 16 mil para desbloquear. E estamos fazendo esse processo. Raul, eu estou tentando aqui, eu fico lendo as mensagens, mas sendo que é o mesmo que a Glória está fazendo. E eu fico tentando, que a gente faz aqui um exercício, é o quê? É tentar reunir situações parecidas para a gente tentar levar o problema até vocês e ver se há uma solução. Só que isso é impossível. Todos os dias eu tento fazer isso e não consigo. Porque são os mais variados serviços que não funcionam. Não funciona. As pessoas estão loucas para entregar a CNH, tem que entregar presencial, não consegue entregar. As pessoas não conseguem a CNH digital, as pessoas não conseguem fazer transferência, enfim, é tudo muito divergente do que o Detran diz que está fazendo. Eu não sei, eu fico tentando buscar solução, Raul, diante desse cenário. O Detran, com tanto que ele arrecada, tudo tem uma cobrança de uma taxa, ele tem uma estrutura. Não é possível o Detran criar aí uma força-tarefa, sei lá, de alguém que consiga puxar aí, vamos pensar aqui nesse, não é só o mundo do Bom Dia São Paulo, mas vamos, já que estamos neste mundo aqui agora, neste momento, vamos tentar defender essas pessoas que estão com necessidade aqui nos assistindo, inclusive dando a honra de ouvir as suas palavras aqui no Bom Dia São Paulo, Raul. Não é possível fazer com que essas pessoas criem uma força-tarefa e passem a responder cada um desses casos aqui, junta lá uma turma de gente, responde, tenta encontrar uma saída, uma solução, porque a gente está discutindo dia a dia, Raul, e eu não vejo efetividade nem produtividade nessa situação. A gente já vem aqui há um bom tempo conversando sobre isso e as coisas não mudam. O Detran diz que faz, as pessoas dizem que não consegue fazer e a gente fica aqui no meio numa conversa que não avança. Tentando fazer essa ponte e uma ponte que não liga nada a coisa nenhuma. Na verdade, é essa sensação que dá e é angustiante. Claro. É bom que se diga, Rodrigo, que nós temos o mesmo sistema. Para aquele cidadão que conseguiu fazer o processo de transferência, que conseguiu fazer o seu CRLV digital e conseguiu fazer a renovação. O sistema daquele que não conseguiu, e evidentemente as pessoas que não conseguiram, é essa que a gente tem que atender, e esse é o papel da imprensa. Eu acho que é muito melhor o Detran reconhecer alguns pontos que, evidente, ele tem uma dificuldade em determinado momento, mas é bom que se diga que nós não paramos de trabalhar. Ninguém o Detran, nesse momento de pandemia, né, que nós paralisamos, nós temos uma demanda represada gigantesca. Vou dar um exemplo com relação à adição de categoria. Ela tem que ser feita de forma presencial. E no momento que as pessoas estão numa capacidade de agenda reduzida de 30%, é evidente que ela vai ter uma dificuldade de fazer esse agendamento. Nós não podemos imaginar e trabalhar com uma carga de 100% nas unidades do Poupa Tempo, atendendo todas as demandas. Porque aí sim a gente vai aglomerar pessoas e daí nós temos que ter um processo aí de proteção por conta da questão da pandemia. Eu sei que isso já está superando, nós já passamos da fase crítica, o Detran investiu nos procedimentos e nos processos digitais, na inovação. Quando você inova, você também muda alguns conceitos. Inclusive aquele conceito da pessoa que fala assim, eu estou tentando cumprir e não consigo. Quando a gente diz para a pessoa, não precisa, e aí é uma questão de comunicação, e vocês da imprensa cumprem esse papel. Ele pode, depois de cumprido, ele pode fazer a reciclagem sim. Depois de cumprir o processo, ele terá o seu documento desbloqueado sim, fazendo um requerimento através do Fale com o Detran. Então, esse processo era feito de forma presencial. Hoje ele é feito de forma eletrônica. Às vezes a pessoa está esperando uma agenda para ir até o Poupa Tempo e ele não precisa, nesse momento, resolver isso presencialmente. Então, as dificuldades podem passar também pela questão da informação. E nós estamos aqui para tentar informar a população que alguns serviços não têm a necessidade obrigatória dele estar presente na unidade. A questão da renovação, que eu bem disse, Rodrigo, ela tem vários casos, e daí eu queria que a imprensa também pegasse os exemplos da resolutividade que nós tivemos. Só um minutinho. Hoje você... Só um minutinho, por favor, por causa do horário, né, Rodrigo? Deixa eu concluir a palavra, por favor, Raul. Tempo de você tomar um gole de água aí, por favor. 8 horas e 3 minutos agora. O pessoal do interior e do litoral vão ficar aí com o noticiário regional. A turma toda vai ficar com o noticiário regional. A gente sai com a região metropolitana. Estaremos todos juntos novamente às 8h30 da manhã no Bom Dia Brasil. Se este assunto do Detran lhe interessa, você que está aí nessas regiões que vai passar agora a transmitir o noticiário regional, você encontra tudo depois no Globoplay. Diziam que mulher deve ter vergonha de ousar, de saber viver muito bem. Obrigado, Raul, pela compreensão. Pode concluir, por favor.
Pois então, o que eu exatamente estava dizendo, Rodrigo. Alguns serviços, existe um outro meio, né, para você poder promover esse serviço. Quando o cidadão ele reclama que não conseguiu no momento, que nós tínhamos uma instabilidade, que o sistema não estava ajustado, nós concordamos e tentamos ao máximo atender a expectativa dessas pessoas que estão com dificuldade. A nossa missão aqui é dar, primeiro, economicidade para o governo e excelência no serviço. A nossa tarefa do governo do Estado, do DETRAN, do Poupa Tempo, é resolver essas questões na medida que nós temos essa condição tecnológica para poder resolver. Quem não tiver, evidente, quem tiver dificuldade, ele vai ter a oportunidade de estar presente nos postos para poder resolver pessoalmente essa demanda. Desculpa, a única coisa, que eu me coloco no lugar das pessoas, a única coisa as pessoas estão com as suas vidas travadas por causa do DETRAN. Infelizmente, muitas dessas pessoas não têm mais esse tempo de espera para aguardar o DETRAN, fazer todo o seu trabalho de... todo esse trâmite para que o sistema se normalize, para que faça todas essas adaptações no sistema. As pessoas têm uma vida para andar, uma vida que já ficou parada por causa de toda essa pandemia e agora tem que aguardar o sistema do DETRAN. E isso é muito difícil para que as pessoas aguardem mais e mais, porque as vidas estão paradas. E realmente é uma dificuldade muito grande. A gente está aqui tentando fazer essa ponte entre essas pessoas e o DETRAN para que as vidas das pessoas consigam andar, porque elas têm prazo na vida e o prazo já passou. O prazo era ontem. É isso que a gente está tentando falar. A gente agradece muito, muito. A gente está tentando realmente estabelecer uma ponte entre o cidadão e o DETRAN. E se a gente conseguir realmente ajudar essas pessoas, a gente agradece muito. Estamos aqui disponíveis ao DETRAN mais uma vez para fazer essa ponte, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Bom Dia São Paulo. Glória, a nossa tarefa, a nossa missão é fazer com que a vida das pessoas também melhore, fluam no ponto de vista da resolutividade dos problemas, e o DETRAN vai se empenhar em caso a caso. A sua produção, que chegar na produção, pode enviar para o DETRAN. O DETRAN tem o maior prazer de resolver esses problemas. É o que a gente espera realmente. Nós queremos essas soluções e eu acho que a resposta do Estado, a missão de um governo é justamente atender bem as pessoas, e a tarefa da imprensa é cobrar para que nós cumprimos a nossa tarefa. É o que a gente tem feito, cobrado constantemente, e é o que todo cidadão espera, é que o DETRAN realmente resolva esses problemas que o DETRAN não tem conseguido fazer ultimamente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. Valeu, Raul. Obrigado, um bom dia, viu? Lá na hashtag BDSP tem lá um mundo de problemas e questões a serem resolvidas. É só fazer uma busca. Globocop, mais uma vez, Cíntia Toledo.